A teoria dos germes. Algumas descobertas, como o raio-x, parecem surgir de forma inesperada, enquanto outras, como a nossa próxima descoberta, se desenvolveram ao longo do tempo, com um cientista contribuindo para o trabalho de outro. Viena, 1846. Uma cidade de beleza e cultura. Mas no Hospital Geral de Viena rondava o espectro da morte. Muitas das mulheres que vinham aqui para dar à luz estavam morrendo. A causa era a febre puerperal, uma infecção do útero. Quando Ignaz Semmelweis veio trabalhar no hospital, ele ficou alarmado com a dimensão do problema e intrigado com uma curiosa discrepância. Havia duas alas. Em uma, os partos eram feitos por médicos. E na outra, as mães tinham seus filhos com parteiras. Semmelweis observou que na ala onde os médicos faziam os partos, 7% das mães morriam da denominada febre puerperal. E na ala em que as parteiras trabalhavam, apenas 2% das mães morriam de febre puerperal. E isso incomodava, porque os médicos possuíam mais instrução, deveriam se sair melhor com seus pacientes. Semmelweis decidiu descobrir o que estava acontecendo. Ele observou que uma das coisas que os médicos realizavam, mas não as parteiras, era conduzir autópsias nestas mães depois que elas morriam. Depois eles voltavam a fazer partos e a examinar mães sem lavar suas mãos, exatamente como um mecânico que termina de consertar um carro e passa para o seguinte sem lavar as mãos para remover a graxa e sem ver nenhuma razão para ser obrigado a fazê-lo. Semmelweis se perguntou se os médicos estariam transportando algum agente invisível em suas mãos, que ao entrar em contato com as pacientes da maternidade provocaria sua morte. Para descobrir, ele realizou um teste. Ele decidiu que os estudantes de medicina, sob seu comando, lavassem as mãos em uma solução de cloro. E, repentinamente, a porcentagem de mortes entre as mães caiu para 1%, ainda mais baixa que a das parteiras. Com esta demonstração, Semmelweis percebeu que a doença infecciosa, neste caso a febre puerperal, tinha uma única causa. Se você eliminasse a fonte da infecção, a doença não ocorreria. Mas em 1846, ninguém havia feito a conexão entre bactérias e infecções. Por isso, a ideia de Semmelweis foi ignorada. Levaria mais de 10 anos até que outro cientista voltasse sua atenção para os germes. Seu nome era Louis Pasteur. Pasteur havia perdido 3 de seus 5 filhos para a febre tifoide, o que talvez explique por que ele estava determinado a descobrir a causa das doenças infecciosas. Foi o trabalho de Pasteur para a indústria da cerveja e do vinho que o colocou no caminho certo. Ele estava tentando descobrir o que estava estragando grande parte da produção de vinho do país. Ele descobriu que o vinho estragado estava contaminado por micro-organismos, os germes. Eram os germes que azedavam o vinho. Mas com um simples tratamento térmico, ele demonstrou que os germes podiam ser eliminados, salvando o vinho. Nascia então o processo de pasteurização. Quando decidiu descobrir a causa das infecções e das doenças contagiosas, Pasteur já sabia onde procurar. Os germes, segundo ele, causavam doenças específicas, e ele provou isso por meio de uma série de experimentos e demonstrações que levaram à sua grande descoberta, a teoria dos germes. A teoria dos germes literalmente sinaliza o início da medicina moderna. A teoria dos germes se baseia na ideia central de que um micro-organismo causa uma única doença nas pessoas. Hoje isso parece ser extremamente óbvio, mas este é um dos conceitos mais revolucionários da medicina. Nas imagens dos salões vitorianos, você vê aquelas lâmpadas com franjas penduradas. E havia muitas tapeçarias, muitos objetos nas mesas e em todo lugar. E quando eu vejo essas coisas hoje, vejo armadilhas de poeira.
E, realmente, depois da teoria dos germes, toda a percepção do design moderno começou a se tornar mais importante para as pessoas. Elas queriam matar os germes. Então, houve uma mudança na forma de projetar nossas casas. Nós queríamos linhas limpas e polidas para minimizar a ação dos germes. Demorou um pouco, mas nos anos de 1930, no período da Art Deco, obtivemos essas linhas lustrosas. E isso era diretamente atribuído à teoria dos germes. Vacinação. Nossa próxima grande descoberta aconteceu no século XVIII, quando a varíola matou cerca de 40 milhões em todo o mundo. Os médicos não foram capazes de detectar a causa ou descobrir a cura. Mas o relato sobre uma pequena vila da Inglaterra cujos habitantes eram imunes à varíola chamou a atenção de um médico chamado Edward Jenner. Eles diziam que as pessoas que trabalhavam nas leiterias estavam livres da varíola porque já haviam sido infectadas pela varíola bovina, uma forma menos severa da doença que afetava o gado. As vítimas da varíola bovina apresentavam febre e feridas nas mãos, e mais nada. Jenner estudou o fenômeno e começou a se perguntar se o pus nas feridas da varíola bovina não era, de alguma forma, responsável pela proteção contra a varíola. Em 14 de maio de 1796, durante um surto de varíola, ele decidiu testar sua teoria. Jenner recolheu o pus das feridas das mãos de uma funcionária de uma leiteria. Depois, ele visitou outra família no mesmo vilarejo. Ele então inoculou o vírus da varíola bovina em um garoto saudável de 8 anos, confiando no resultado. Nos dias que se seguiram, o garoto desenvolveu uma febre leve e algumas pústulas da varíola bovina. Depois se recuperou. 6 semanas depois, Jenner retornou. Desta vez, ele inoculou o garoto com a varíola humana. E aguardou. O momento do sucesso ou do fracasso estava próximo. Em alguns dias, Jenner obteve a resposta. O garoto estava completamente saudável, resistente à varíola. A vacinação contra a varíola foi revolucionária porque representou a tentativa das pessoas de intervir no processo da doença para preveni-la abertamente. Foi a primeira vez que um produto feito pelo homem foi utilizado ativamente para prevenir uma doença antes que ela ocorresse. 50 anos depois da descoberta de Jenner, Louis Pasteur levou o conceito de vacinação ainda mais longe, desenvolvendo vacinas contra a raiva em seres humanos e antraz em ovelha. E no século XX, Jonas Salk e Albert Sabin desenvolveram independentemente vacinas contra a polio. E devemos tudo isso à grande descoberta de Jenner.